também. E olha Então, que aqui demorou para você vazar tem aqui. o dinheiro apreendido, Em questão de 49. uma hora vazou a foto. Claro Aquela que demorou, viu? claro que o Jacques Demorou poderá mais. dizer, não, esse dinheiro, um dia desse, minha família foi a Los Angeles para um show, não sei o quê, me tinha que dar dinheiro, enfim, cada um dá a explicação que quer. A Polícia Federal é que tem que investigar a fundo e depois dar ou não elementos à Procuradoria-Geral da República para que os denuncie. Agora, o que eu queria destacar agora, mas antes de destacar isso aqui que eu vou destacar em seguida, eu queria que a gente mostrasse o aproveitamento político que o senhor Flávio Bolsonaro, que agora está se fingindo de inocente, já começou a fazer em relação a esse caso do Jacques Wagner. Solta o vídeo Hoje o Flávio Bolsonaro foi a São Paulo para lançar a plataforma dele em relação à segurança pública, as ideias dele de segurança pública. Tem várias ideias que são, no mínimo, bizarras. Uma delas é castrar quimicamente, claro, castrar quimicamente quem seja acusado de ter estuprado uma mulher. O Flávio está muito mal nas pesquisas entre as mulheres, não só entre elas. Está caindo entre os evangélicos também. Então ele está preocupado com isso. Então ele foi lá, juntou-se ao Sérgio Moro, que é candidato ao Senado pelo Paraná. O Sérgio Moro ali para dar um pouco de credibilidade nessa questão da segurança pública, que o Sérgio Moro já foi ministro da Justiça. E o Guilherme Derrite, que é o candidato de Tarcísio de Freitas ao Senado em São Paulo, e já foi secretário de Segurança Pública em São Paulo, para lançar as ideias dele. E aí falou, olha, não, tem de castrar quimicamente, estuprador. Aí defendeu a redução penal, a redução de pena para 14, 16 anos, né, se eu não me engano. É 16 anos. Quer dizer, adolescentes, a partir dos 16 anos, eles podem ser punidos, já são punidos, já existe legislação nesse sentido. Mas, enfim, ele foi fazer essa pirotecnia lá em São Paulo. Aproveitou, claro, todo mundo dando essa história do Jacques Wagner, já para tirar sua casquinha. Vamos ver o que é que ele disse. Em Bora, seguida, bora eu ver. queria destacar uma coisa. É uma péssima notícia para o PCC, para o Comando Vermelho e para o PT, que hoje está tendo um dia pior ainda, porque o PT da Bahia acaba de ser implodido pela Polícia Federal com a operação contra o líder do governo do PT no Senado Federal, Jacques Wagner. Isso é um alento de que a impunidade vai ser combatida e, como nós sempre dizemos, o cerne de todo esse problema era o PT da Bahia e agora começa a vir à tona. Então, um péssimo dia, Derrite, um péssimo dia, Moro, para o Comando Vermelho, para o PCC e também para o PT. Agora, venha cá, que ele diga que foi um péssimo dia para o PT da Bahia. Ele não quer dizer só o PT da Bahia. Ele cita o PT da Bahia, mas ele está se referindo ao PT em geral. E ele tem razão. É um péssimo dia para o PT da Bahia. Agora, ele juntar PT com PCC e com Comando Vermelho, aí é apenas um ato de provocação. O que é que o PT tem a ver com o PCC e o Comando Vermelho? É porque ele foi, Flavinho, foi a Trump pedir, pelo amor de Deus, que o Trump declarasse que as organizações criminosas envolvidas em tráfico de drogas, PCC e Comando Vermelho, são, na verdade, organizações terroristas. E o Trump declarou isso. E ao declarar isso, as empresas brasileiras que eventualmente se relacionam com 1.000 entidades, não sabe muitas vezes com quem se relaciona, elas ficam sujeitas a punições severas. Por isso que ele foi pedir lá para transformar contrabandista em terrorista. Em resumo, é isso. E o Trump topou.
ele vai lá e faz isso, e a partir daí, então, ele quer dizer que o PT, que se opõe a essa transformação das organizações Comando Vermelho e PCC em organizações terroristas, porque elas de fato não são terroristas. Terroristas implica ideologia, implica em tentativa de derrubar governos, assassinar pessoas. Elas não são terroristas. Elas são organizações criminosas que devem ser combatidas com rigor, mas não transformá-las em organizações terroristas para dar brecha para se sancionar ainda mais o Brasil e as empresas brasileiras. Mas ele faz isso, ele junta, porque ele está com um discursinho de que organizações terroristas e PT é tudo junto, é a mesma coisa. Aí é discurso de candidato. Aí é discurso de candidato a presidente. Agora, o que eu queria destacar nessa fala do Flávio é o seguinte, engraçado. Até hoje, o Flávio diz que a Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, todos não têm isenção, não tinham isenção para investigar o pai dele, para condenar, no caso do Supremo, o pai dele e os outros golpistas do 8 de janeiro de 2023, porque não eram isentas para isso, não eram equilibradas para isso, estavam a serviço da oposição. A oposição, que significa, quer dizer, ao governo do Lula e tudo. Agora já começa a reconhecer que não. Quando isso se aplica a quer dizer, quando a Polícia Federal vem e investiga o PT, ou o PT baiano, ou o que seja, ou o filho do Lula, ou tudo, aí ela é isenta. Quando se trata de investigar a eles bolsonaristas, aí ela não tem isenção nenhuma. Ela é partidária. Tá vendo como esse discurso, se a gente não for capaz de entendê-los à luz da realidade, de comparar, de refletir sobre eles, acaba enganando um monte de gente, acaba ficando colado assim, porra, será? É mesmo? Então, a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República que denunciou os golpistas, o Supremo que julgou e condenou, esses sempre foram do lado da esquerda, sempre foram contra nós, bolsonaristas. Agora que essas mesmas entidades, Supremo, Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal, estão investigando coisas e descobrindo coisas que podem causar e estão causando embaraços ao PT. Ah, não. Eles todos são isentos, estão fazendo um ótimo trabalho. Quer dizer, o trabalho péssimo foi contra os bolsonaristas. O trabalho bom é contra o PT e quem estiver no governo apoiando ele, etc e tal. Tá vendo a diferença? Não cola, gente. A gente tem que prestar atenção nas coisas, comparar as coisas e não se deixar levar só pelo gogó de candidatos. Ou Pô, e nessa coisa de gogó desse punir, candidato, hein? nessa coisa Sabe o que é que isso me lembra? É tão fácil. Tem a receita Itamar Franco. Sabe o que é a receita Itamar Franco? É o Tamar Franco seguinte, foi presidente, galera. Quem não Itamar lembra, era o Franco foi vice presidente da República. FHC. No Collor. Ele era o vice do Fernando Collor, o primeiro presidente eleito pelo voto direto depois do fim da ditadura militar, que durou 21 anos, terminou só no início de 85, 1985. E como o Collor foi empichado, acusado de corrupção e teve o seu mandato cassado pelo Congresso, assumiu o vice Itamar Franco, como mandava a lei. Itamar Franco o que é que faz? Uma vez, o seu chefe da Casa Civil, quer dizer, o homem de sua maior confiança e no posto mais elevado da República, depois do dele de presidente, o Henrique Argrives, que conheci muito. O Henrique Argrives é acusado de. Se tornou suspeito por conta de uma denúncia, não me lembro detalhes,
e se tornou suspeito, acusado ali que podia ter sido corrompido, poderia ter se envolvido num episódio de É esse aí da corrupção. foto? É esse da foto. Hum. Era o chefe da Casa Civil do Itamar Franco. Era apenas uma denúncia que teria que ser investigada. Não era a Polícia Federal declarando isso, ou a Procuradoria-Geral da República denunciando o Henrique Argrives, ou muito menos o Supremo Tribunal Federal já comandando uma investigação sobre o Argrives. Era uma denúncia. O que é que fez o Itamar Franco? Disse: Argrives, vou te afastar do cargo. Se ao cabo do processo, ao fim do processo, restar provado que você foi vítima de uma denúncia falsa, você volta. Senão, você está afastado. E afastou. E o Argrives era um dos maiores amigos do Itamar. Foi mandado para casa, afastado do cargo. Quando terminou a investigação, e a investigação o absolveu, não o condenou, o absolveu. Aí o Itamar disse: Bom, então você pode voltar, Argrives. Aí o Argrives voltou. Por que os demais governantes não fazem isso? Não estou citando, é tão simples, não é? O outro exemplo de receita do Itamar Franco. Esse é fantástico. Ele tinha nomeado o ministro da Fazenda, o Eliseu Rezende, mineiro também, como Itamar era mineiro. Eliseu Rezende. Aí Eliseu Rezende assume, já estava há 2 meses como ministro da Fazenda. Aí, como ministro da Fazenda, foi fazer uma viagem a Nova York, a serviço, a trabalho. Aí se descobre depois que a Odebrecht, empreiteira baiana, ela sempre está metida nos escândalos, tinha pago uma diária num hotel para o Eliseu Rezende. Uma diária! O Itamar disse: assim não dá. E o Eliseu Rezende renunciou ao Ministério da Fazenda, pediu demissão do Ministério da Fazenda. Era Uma, ministro há dois uma meses por diária? causa do pagamento de uma Imagina, diária. Eu imagina tenho essa galera até. que andou de jatinho do Mocaro, Pois é, imagina normalizando isso. isso. É. Imagina isso. Imagina isso. Ó, a demissão do Eliseu Rezende do Ministério da Fazenda aconteceu em maio de 1993. A diária que a Odebrecht, uma diária, pagou dele em hotel em Nova York, custou US$ 830. Estou falando US$ 830. Estou falando desses milhões do Vorcaro gastos com Ciro, com Flavinho, O com, hotel com que o filme. Ciro e o Hugo Mota estiveram em Lisboa tem diárias que chegam até R$ 100.000. Claro que aí seria o quarto mais luxuoso, mas com certeza muito mais caro do que esse hotel. Aliás, me Aí, desculpe, eu queria corrigir uma informação agora que eu estou lendo melhor. A viagem do Eliseu Rezende, cuja diária, uma diária no hotel em Nova York, foi paga pelo Odebrecht, tinha acontecido antes do Eliseu Rezende ser nomeado ministro. pequeno detalhe. Pequeno Porra, detalhe, me desculpe, o Eliseu Rezende não era nem ministro era quando, ministro. quando ele se hospedou por conta da Odebrecht por um dia em Nova York. Ele não era ministro, ele vira ministro depois. Claro, Itamar não sabia dessa história de que ele tinha sido E pagaram hóspede da sua diária, uma Odebrecht uma vez. construtora. Aí essa história se torna pública. Eu trabalhava Pô, na Isto É, na normal. época, na revista Isto É aqui em Brasília. A gente até ganhou um prêmio ESSO de jornalismo, eu não me lembro qual categoria. Com essa matéria foi a Isto É que deu esse furo da viagem do Eliseu, 2 meses antes de virar ministro. Mas quando a denúncia aconteceu, ele já era ministro. Aí o Itamar disse: dá não.
Desculpa aí qualquer coisa, Eliseu, mas não dá não para você continuar ministro. E aí sabe quem substituiu o Eliseu Rezende como Quem? ministro da Fazenda? Um tal de Fernando Henrique Cardoso, Ah, que aí é assim que vem o plano real. faz o plano real, aquele que diminuiu brutalmente a inflação, e se elege por conta do real duas vezes presidente. Em duas eleições, a de 94 e a de 98, o Fernando Henrique, pai do plano real, derrota Lula duas vezes seguidas. A primeira vez, ainda quando ele não tinha eleição com dois turnos, era um turno só. E na segunda vez, quando já tinha dois turnos. A receita do Itamar está aí para quem quiser copiar, e o Itamar tem esse mérito. Mas hoje em dia não, tudo é absolutamente natural. O Ciro Nogueira e diz, não, eu viajei convocado a convite dele, qual é o problema? Qual é o Hugo Mota problema? Qual é o problema? viajou Não, pronto, bem também. lembrado, o presidente da Câmara. Ó, só para quem está acompanhando pelo Smart TV da LG, um intervalo, logo mais estaremos de volta. Segue no X no YouTube e no Spotify. E como eu relembrei aqui pro Ricardo Noblat, tem o Hugo Mota, que também viajou. E tudo pago pelo Vorcaro. Mas aí o Hugo Mota fala, mas eu fui porque quem me chamou